Uma vez, 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdênego, amigos do profeta Daniel. Vocês conseguem repetir? Sadraque, Mesaque e Abdênego. Muito bem! Os 3 jovens, assim como Daniel, serviam ao reinado de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Olá, sou Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E sabe o que é que eu quero? Pois é, crianças, Nabucodonosor deu uma nova ordem para todo o povo. Eu mandei fazer uma estátua de 27 metros de altura, 2,70 metros de largura. Pedi para que colocassem na província da Babilônia e ordeno a todos os governadores, os prefeitos, juízes, tesoureiros, pipoqueiros, donas de casa e todas as autoridades que venham até aqui para a inauguração da minha grande estátua. Nabucodonosor era um rei extremamente poderoso. Ele ordenou que pessoas de toda parte viessem adorar a estátua que tinha criado. O que sabemos sobre adorar estátuas, crianças? É errado! O único que pode ser adorado é Deus. Nós não adoramos imagens, estátuas e outros deuses. Nós celebramos e nos curvamos apenas ao Deus vivo. Sabe quem mais pensa como nós? Os amigos de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abdênego. Os 3 acreditavam em Deus e jamais se curvariam a uma estátua qualquer. Não importa se ela era feita de ouro, muito menos importava que era uma ordem do rei. Depois que todos chegaram ao local, Nabucodonosor disse: É o seguinte, todos olhem para essa minha belíssima estátua que eu fiz. E fiz para que todos a adorem, povos de todas as nações, raças, línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas e dos instrumentos musicais, quero que todos se ajoelhem e adorem a estátua de ouro que eu, Nabucodonosor, mandei fazer. Quem não se ajoelhar será jogado imediatamente na minha fornalha de fogo ardente e queimará até a morte. Oh, não! Quem seria capaz de desobedecer uma ordem dessas? Quem não teria medo de ser jogado no fogo e se queimar até a morte? Seria uma tragédia. Nabucodonosor deixou homens responsáveis por vigiar todo o povo e denunciar quem não obedecesse. Então, a trombeta soou. E adivinhem só, quem vocês acham que não seguiu as regras? Pois é, Sadraque, Mesaque e Abdênego. Os 3 foram os únicos que permaneceram em pé e não se curvaram à estátua do rei. Oh, não! E agora? Os homens responsáveis por vigiar as pessoas tinham inveja dos 3 amigos de Daniel e foram correndo contar para o rei. Rei, temos traidores no seu reino. Eles não quiseram seguir as suas ordens. E eles são pessoas que trabalham aqui para Vossa Majestade. Nas províncias, eles são os metidos. Eles não se curvaram à estátua e não obedeceram a Vossa Majestade. Jura? Quem ousa desobedecer ao rei da Babilônia, ao grande e maravilhoso Nabucodonosor? Nabucodonosor estava furioso. Me digam, quem são esses traidores, para que eu possa jogá-los na minha fornalha de fogo ardente? Eles são seus servos, Sadraque, Mesaque e Abdênego, os amigos de Daniel. O rei ficou chocado
e pediu que trouxessem os 3 jovens até ele. Os ajudantes trouxeram os 3 e o rei lhes disse: Ora, ora! Então vocês são os 3 jovens desobedientes que não se curvaram à minha maravilhosa estátua de ouro? Sim, rei, somos. Nós somos filhos e acreditamos no Deus vivo, o Deus de Israel, o nosso Criador. Jamais nos curvaríamos a qualquer outra coisa que não fosse o nosso Deus. Não importa se a estátua é de ouro, de bronze, prata ou barro, jamais nos curvaremos. Não somos idólatras e não adoramos a 2 deuses, apenas a um Deus, único e verdadeiro. O rei se sentiu extremamente ofendido. Ficou muito, muito bravo e irritado e disse: Vocês não têm medo de morrer na minha fornalha de fogo ardente? Se for a vontade de nosso Deus, Ele nos livrará do seu fogo. E caso não o faça, quero que saiba que morreremos defendendo o único e verdadeiro Deus. Nabucodonosor mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha de fogo. Se já era quente, ficou 7 vezes mais quente. E se já era perigosa, ficou 7 vezes mais perigosa. E que depois jogassem os meninos lá dentro. Depois de aquecida... Vamos! Joguem esses traidores na minha grande fornalha de fogo ardente 7 vezes mais quente. E os meninos então foram jogados lá dentro. Depois de algum tempo, Nabucodonosor olhou a fornalha e viu que lá dentro havia 4 pessoas e disse: Que coisa é esta? Não eram apenas 3 que nós lançamos lá dentro? Porque estou vendo 4 pessoas andando, como se nada estivesse acontecendo. Já era para estarem mortos. A minha fornalha está 7 vezes mais perigosa, 7 vezes mais quente. E quem é aquela 4ª pessoa? Porque ela brilha como um anjo, como o sol. Nabucodonosor ficou assustado e pediu que imediatamente tirassem os meninos de lá. E adivinhem? Eles estavam vivos! Nenhum fio de cabelo foi queimado. Eles estavam bem. Deus havia mandado um homem, semelhante a um anjo, para ficar com eles na fornalha e os protegerem. Eles não foram queimados. Nabucodonosor ficou chocado e disse em alta voz: Que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdênego seja louvado! Ele enviou seu anjo e salvou seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar o Deus que não era o seu Deus. Depois disso, Nabucodonosor creu que Deus era real e proibiu todo mundo de falar mal do Deus de Daniel e seus amigos por todo o reino. Quem falasse mal do nosso Deus seria duramente castigado durante o reinado de Nabucodonosor. Com essa história, crianças, podemos perceber que Deus é justo e protetor, fiel a quem o obedece. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens, assim como os amigos de Daniel fizeram. Eles preferiram morrer do que adorar a outro Deus que não fosse o nosso Deus. Devemos sempre fazer o mesmo, saber que apenas Deus é digno de adoração e lembrar que Ele sempre nos protegerá e sempre estará conosco quando mais precisarmos. Assim como esteve com Jesus todo o tempo passando por várias provações. Certa vez, Jesus foi tentado pelo próprio diabo. Jesus foi tentado a se curvar e adorar ao diabo em troca de riquezas. Jesus então respondeu: Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás.
Obedecer e orar a Deus, crianças, também significa se afastar e vencer o mal. E essa foi a história dos amigos de Daniel na fornalha de fogo. Fim.